Cri-cri! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Bem Cri-cri, o podcast em que eu, Marisa Dora Professora, falo coisas do fundo do meu coração, coisas sobre educação, coisas que eu acredito que podem ampliar a criatividade das crianças ou fomentar um ambiente criativo e favorável à construção de novas ideias, novas percepções artísticas. E a maior linguagem que eu uso aqui, ou vou usar daqui pra frente, é a música. Tandararam. Será que você tinha pensado isso quando você ouviu lá o trailer falando cri-cri, o grilo cantor? Será que isso te lembrou alguma coisa? Bom, as ideias estavam lá o tempo inteiro, só você não viu, não é mesmo? Então, hoje eu pensei o que para o nosso episódio? Eu pensei em te contar um pouco sobre como eu cheguei aqui na música, né? Porque eu lembro que no episódio passado eu falei pra você que eu sinto que a minha jornada, tanto acadêmica quanto de carreira, né, como professora e como uma profissional no meio da infância, mudou muitas vezes. Só que as crianças sempre estiveram lá. Então, hoje eu consigo olhar para trás e eu consigo traçar assim um sentido em tudo que eu já fiz, em todas as experiências e as oportunidades que eu já me meti. E hoje eu vou te contar um pouquinho dessa narrativa de como eu cheguei aqui fazendo esse podcast. Como que eu vim parar aqui, tá bom? Então deixa eu pôr meu ukulele aqui de lado. Esse daqui é um grande causador dessa história toda. Foi por causa dele que eu entrei na música, foi por causa do meu irmão que não queria tocar as músicas que eu gostava de cantar, e aí eu falei assim, quer saber? Eu que vou aprender a tocar um instrumento para fazer o acompanhamento das músicas que eu quero cantar. Antes de começar esse episódio, eu preciso pedir para você se inscrever aqui no meu canal do YouTube, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, né? Ele está disponível em vídeo. Oi, gente, tudo bem? Estou vendo vocês, vocês estão me vendo. E no Spotify, no Deezer, você me procura lá bem Cri-Cri, ou se você já tá aqui, né, não tem por que me procurar. Segue lá meu podcast, clica no sininho para você receber as notificações de quando eu postar. Eu ainda não tenho um horário certo, mas estou postando toda segunda e quinta. Segunda-feira sai esse episódio aqui de papo, onde a gente conversa sobre algum texto que eu escrevi, eu desenrolo mais um pouquinho sobre as coisas que eu leio e estudo. Essa é a pretensão, ainda não fiz isso. Desse episódio pra trás não é isso que você vai ver, são só eu falando sobre os meus textos, mas daqui pra frente a gente vai falar um pouquinho mais amplamente sobre os meus estudos, principalmente a respeito da educação musical, que é um pouco da introdução que eu vou dar aqui pra você nesse vídeo de hoje, nesse episódio de hoje. E na quinta-feira sai o episódio Música Mais Papo. Se você tiver o Spotify versão premium, você pode procurar lá Música Mais Papo na etiqueta da capa do episódio. Eu também coloco lá a versão Música Mais Papo, que é o quê? A rádio do Bem Cri-Cri. Você vai ouvir as faixas de áudio, que sou eu comentando sobre a música, sobre como eu uso essa música em sala de aula, etc e tal, e vai ouvir as faixas, né? Se você não tiver a versão premium, você também pode ouvir Música Mais Papo, mas ele só te dá 30 segundos da música, eu acho, ou a versão da música com anúncios, que é um pouquinho desagradável. Ou você pode ouvir a versão completa, né? Que você também está disponível no Spotify, é a versão que vai para o Deezer e é a versão que vai para o YouTube, que é, na verdade, eu canto a música, canto um trecho ou leio a letra, mas ela também está disponível lá. Eu sempre coloco na descrição do episódio para que você possa seguir os links e colocar essas músicas na sua playlist. Também fiz uma playlist para você no Spotify que se chama Primeira Infância. Eu atualizo toda quinta-feira com podcasts novos da semana, do Bem Cri-Cri e também de coisas que eu escuto ao longo da semana para que a gente possa construir um pensamento juntos a respeito de como fomentar a criatividade para as crianças e também como se relacionar com elas de forma saudável. Eu também fiz uma playlist em todas as plataformas digitais que eu consegui até agora, que se chama Antes que as Crianças Cresçam, com todas as músicas dos episódios de quinta-feira. Dito isso, vamos para o episódio. Estou muito grato por você estar aqui.
Não deixa de já dar o seu gostei aqui pra mim, pra você não esquecer, né, no final do vídeo. Às vezes a pessoa sai, vê que o vídeo é muito longo, sai e volta depois, não tem problema, tá bom, gente? Eu entendo super, mas deixe o seu gostei aqui pra mim, pro YouTube entender que eu sou uma pessoa legal e que vale a pena entregar o meu conteúdo pra outras pessoas também, tá bom? Me ajude com seus feedbacks, é a última coisa que eu vou falar, eu juro. Me ajude com seus feedbacks, deixe aqui, manda no meu inbox do Instagram, no direct, @amariaisa.prof. Estou lá, ansiosa pelo seu feedback para que eu possa melhorar esses episódios aqui do Bem Cri, que eu tô fazendo com tanto carinho, tá bom? Cada vez mais. Bora para o episódio, muito obrigada! Então, para você que ainda não me conhece, não ouviu os episódios anteriores, muito prazer. Eu sou a Isa, pode me chamar de Isa. Eu sou pedagoga, sou professora de educação musical. Eu também trabalho com artes e esse embananamento na minha cabeça de falar sobre o que eu trabalho hoje se dá muito por conta de como se deu a minha formação, né? Porque a minha formação, ela não foi convencional, não foi assim, eu saí da escola e aí eu decidi que eu queria fazer, e aí eu fui fazer, e aí eu fui fazendo uma coisa depois da outra, né? Foi um pouquinho mais na louca do que isso. Eu sinto que eu vivi bastante, e daí depois eu escolhi o que eu queria estudar. Então, eu escrevi aqui alguns tópicos, como você já sabe, eu sou uma pessoa que às vezes se embanana nas ideias, mas é porque muitas informações correm na minha cabeça e eu também tô sendo gentil comigo nesse primeiro momento, afinal, tô fazendo uma coisa nova, né? E sempre que a gente faz uma coisa nova, a gente não tem a obrigação de ser incrivelmente perfeito naquela coisa nova que a gente tá começando. Inclusive, essa é uma coisa que a gente demanda muito de qualquer coisa que a gente está ensinando ou qualquer coisa que a gente está aprendendo. Quando a gente está ensinando a criança, a gente também demanda que ela entregue, né, ao resultado daquilo que a gente está ensinando para ela ou daquilo que a gente está querendo que ela aprenda. E não é assim que funciona o aprendizado. O aprendizado, ele acontece por uma série de vivências, de experiências da mesma coisa, com a repetição de uma mesma coisa, até que você enxergue, encontre um sentido que vai fazer você descobrir o porquê que você tem que saber fazer aquilo daquele jeito e não de outro. Então, por mais que a gente ensine as coisas para o outro, por mais que a gente fale, olha, é assim que se faz, eu acredito muito que a descoberta é fundamental. Vamos lá, então. Como eu disse, eu comecei a fazer esse vídeo aqui de hoje, porque eu falei assim, nossa, é verdade, né? Realmente, as crianças sempre estiveram envolvidas na minha jornada de desenvolvimento profissional, nem sempre da mesma forma, mas elas sempre estiveram ali. E o meu começo foi eu, Isadora, 17 anos. Eu queria fazer teatro, eu queria estudar artes cênicas. E por mais que minha família me incentivasse, né, no teatro, falasse, ai, que bonitinho, né? Ela adora aparecer, adora uma câmera, adora contar história, fazer teatrinho. Eu fazia teatrinho com os meus vizinhos pra gente apresentar nas festas de aniversário dos vizinhos mesmo, eu comandava todo mundo. Até hoje eu tenho fotos dos arquivos que eu fazia, porque teve uma época que eu desapeguei de tudo, joguei tudo no lixo, e eu tirei fotos e digitalizei algumas coisas que eu fazia quando eu era criança. Então, tinha lá, o texto da historinha da Branca de Neve, com bolinha e triângulo nos locais de fala, onde cada personagem ia ter que falar. E assim, isso eu fiz com 10 anos, 11 anos, né? E era muito divertido. Então, a minha família sempre notou que eu tinha aptidão para estar em frente a um público, a falar na frente de pessoas, a fazer apresentações artísticas. Só que, quando eu falei assim, então, família, eu vou abraçar o que vocês estão falando e vou fazer artes. Eu vou fazer artes cênicas, eu vou fazer teatro. Ai, mas é muito difícil. É uma chance em 1 milhão. Para você ser atriz, você vai ter que ser descoberta por alguém. E blá, 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 blá. Fui desencorajada a fazer teatro, a fazer artes cênicas, a entrar numa faculdade, né? Disso.
E eu aceitei esse desencorajamento, muito porque tem a ver com a minha personalidade também, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu preciso estar, eu tô melhorando isso porque eu me dei conta disso, mas eu preciso ser incentivada, eu preciso ser motivada, eu preciso da aprovação de outras pessoas. E eu não tive, naquela época, a aprovação da minha família para eu cursar uma faculdade de teatro, uma faculdade de artes cênicas. Ok, aceitei o desencorajamento da minha família e falei assim: beleza, eu vou fazer o quê agora, né? Porque eu queria ser atriz, eu não vou ser atriz. Nessa época, lembra que eu falei aí por alguns episódios que eu sou professora desde criança? Era a minha brincadeira favorita. Eu sempre falei que eu queria ser professora. No próximo episódio, a gente pode abordar esse tópico. Aqui eu escolhi o tópico das artes um pouquinho nesse episódio. Mas eh, nessa época não passava pela minha cabeça que eu queria ser professora. Eu era adolescente, eu estava, no meio dos meus amigos, eu fazia peças de teatro no centro espírita que eu fazia parte, da mocidade. Eu fazia apresentações na igreja também quando eu frequentava a igreja. Eu sempre estava, exercitando esse meu lado, e esse era o lado mais aflorado em mim na época em que eu tinha que escolher a faculdade que eu ia fazer. Aí eu falei: "Bom, tá bom, então eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou escolher qualquer coisa, né, eu não vou escolher uma faculdade só porque eu preciso escolher alguma coisa, então eu vou trabalhar, porque eu não vou ficar parada". E aí eu fiz vários cursos técnicos também na minha época de colegial. Todo ano eu estudava de manhã e à tarde eu fazia algum curso técnico. A minha avó sempre arrumava uns cursos técnicos de graça e por aí pra gente fazer. E aí eu fiz design gráfico, eu fiz design de moda, eu fiz. Só isso. Eu fiz isso. E fiz, sei lá, inglês, essas coisas, né? Então eu tava muito acostumada a ter minha agenda cheia. Sempre estudei período integral, assim vamos dizer. E aí eu acabou a escola, eu não ia me formar, não ia fazer faculdade, eu ia trabalhar. E fui entregar currículo com uma amiga minha no shopping. E nesse shopping tinha um parque chamado Mundo da Xuxa. Eu tava entregando lá currículo nas lojas, né? Eu tinha 17 anos, entreguei currículo e tal. E aí passei na frente do Parque da Xuxa e falei assim: nossa, deve ser tão divertido trabalhar aqui. E aí eu fui perguntar pra atendente que tava na porta: oi, tudo bem? Tô entregando currículo aqui no shopping. Como é que eu faço pra entregar o meu currículo aqui? Daí ela me falou a porta que eu tinha que ir. E aí eu fui lá e entreguei meu currículo no shopping naquele dia. Legal. Entrei. Na quarta-feira eles me chamaram, eu fiz 2 testes simultâneos, assim, na mesma semana. Um teste como vendedora de loja e outro teste como atendente. E é óbvio que eu escolhi ser atendente do parque, né? Porque é o lugar que me inspirou, assim, de uau, que mágico deve ser! A entrada era um livro, assim, sabe? Era muito mágico. Ok, entrei no parque, só que eu tinha 17 anos, então não podia operar nenhum brinquedo, né? Porque você precisa. Enfim, os brinquedos do Parque da Xuxa não eram tão arriscados, assim, eles não faziam, não tinha nenhum risco, né? Não era nada radical demais, mas mesmo assim a gente precisava ser maior de idade para poder operar os brinquedos, né? Por conta da responsabilidade mesmo. E aí eu só podia ficar na portaria. Essa era a única função que eu podia fazer. Eu era atendente da recepção, que eu ficava lá rodando o passaporte, falando, seja bem-vindo, aqui o seu guia de passeio, aproveite o passeio, qualquer coisa eu tô aqui. E aí eu ficava lá o dia inteiro, só rodando passaporte e dando informação pra todo mundo que passava no shopping, né? Todo mundo que passava no shopping vinha pedir informação pra mim. Só que às vezes, do dia da semana, quando ia muita excursão de escola, não tinha tanta entrada. Então o tempo demorava pra passar. Demorava muito pra passar. E aí eu não tinha nada o que fazer com Xuxa na cabeça o dia inteiro ali, até que eu fiz uma grande amizade com o meu amigo, que é meu amigo até hoje, que é o Renan. Falei dele também no episódio passado, né? Hoje ele tem uma empresa de recreação. A gente ficou muito amigo e o Renan, ele já era maior de idade, mas ele cuidava do som do parque.
Ele fazia os anúncios, ele tinha a voz bonita, né? Então ele fazia os anúncios. Atenção, baixinhos e baixinhas. Entrada pela porta da frente, sabe? Tipo esses anúncios assim. E aí eu fiquei muito amiga dele, e a cabine de som era algo que não representava nenhum risco, né? A vida de ninguém. Então ele me ensinou a operar a cabine de som e eu virei também um dos membros que operava lá a cabine de som. Comecei a falar no microfone, comecei a exercitar esses anúncios, né? As pessoas vinham, ai, eu tô perdida, pô, anuncia alguém pra mim. Daí eu ia lá e anunciava a pessoa, sabe? Mas eu ainda tinha que ficar, passar muito tempo ali na portaria, recepcionando as pessoas. E não tinha nada pra fazer a não ser dançar. E o Renan sabia todas as coreografias, porque ele adorava dançar também. Então, ele me ensinou todas as coreografias do mundo da Xuxa. Foi muito divertido. A gente se divertia muito dançando naquela portaria. E aí, como eu não parava e eu tinha um perfil assim, tipo, eu tinha um cabelão bem comprido, não era loiro ainda, mas ele era bem comprido, eu era bem magrinha, vivia dançando, toda espoleta, eu fui notada. E eu recebi o incentivo das pessoas lá que faziam parte do camarim e que estavam na coordenação ali do parque, para eu fazer um teste para ser Paquita do parque, para fazer o personagem Paquita. Quando eles abriram os testes, eu mandei meu material e fiz o teste. E passei no teste. E aí saí de atendente do parque, não era mais atendente, era até outra empresa que operava, e virei Paquita do parque. E aí começou a minha história, é o encontro onde a minha mãe não queria que eu estudasse teatro porque ela não, porque era muito incerto, enfim, eu entendo totalmente as preocupações dela a respeito disso, mas eu já estava dentro. Eu já estava no meio de atores que faziam coisas, faziam peças, estavam lá no parque sendo personagens porque eram atores e muitos porque tinham se formado atores e faziam aquilo porque eram atores. Então, ih, tá caindo aqui. Deixa eu arrumar. Então eu acabei entrando por mim mesma, né? Sem formação ali, por um, vai, talento que alguém notou. Olha o microfone caindo, gente. Estão vendo ele descendo? Peraí, deixa eu arrumar. Arrumando o microfone, arrumando o microfone, arrumando o microfone, arrumando o microfone. Pronto, agora sim. Tava meio mole ali, ó. Não tava tão preso. Tá bom. Ah, é muito legal contar essa história, né? Então tá. E aí, ali no meio daquela galera, eu comecei a ser indicada para outras coisas, né? Mesmo sem ter um DRT, mesmo sem ter uma formação formal em teatro e artes cênicas, eu comecei a ser indicada para outros trabalhos, para companhias de peças de teatro que estavam precisando de alguém no meu perfil. Como eu falei, eu sempre levei jeito pra coisa, mas eu não tinha o estudo, né? Eu não tinha a formação ainda, mas era uma coisa muito intuitiva. E aí eu descobri o trabalho de personagens em festas infantis. E para muitas pessoas, o trabalho de personagens em festas infantis é um trabalho que é um bico, né? Você faz um bico e é um trabalho que é muito fácil de fazer. Só que tem uma galera que leva muito a sério. E eu fui parar numa empresa que levava o negócio muito a sério. E foi uma escola pra mim. Foi uma escola pra mim, porque eu decidi ficar nessa empresa de personagens infantis, porque o salário lá, o salário assim, o cachê, né, do evento que a gente fazia era o dobro do que eu ganhava no parque. E eu gostava muito do parque, mas enfim, eu tava prosperando, crescer profissionalmente e estar no meio de pessoas que, enfim, iam me deixar chegar mais perto ainda de oportunidades que eu queria, que naquela época era ser atriz. E aí eu entrei lá, nessa empresa,
E foi uma escola pra mim, porque lá a gente tinha que fazer tudo, 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 tudo. A gente tinha que ensaiar o show, a gente tinha que ir lá, a gente ia de graça ensaiar o show, fazer maratona de ensaios, montar show de vez em quando, a gente escrevia roteiro, a gente ensaiava, a gente falava assim: ah, essa pessoa aqui é boa, essa pessoa aqui não é, essa pessoa aqui é boa. Tinha que se autoavaliar, tinha que conversar com as famílias ali, como que ia fazer a organização do show na festa, arrumar o espaço, se preocupar com o ambiente, onde as crianças vão sentar, onde a gente vai apresentar, o equipamento de som vai ser assim, assim, assado. E foi tanto uma escola que essa empresa que eu trabalhei era uma das pioneiras nesse ramo, né? De personagens em festas infantis. E acabou que muitas pessoas que saíram de lá abriram suas próprias empresas, porque realmente lá era uma escola. A gente aprendeu muito. E foi a partir das amizades que eu fiz nessa empresa que eu fui tendo outras oportunidades, porque as pessoas sempre lembravam, sabe, de alguém que trabalhou com você lá e falava assim: nossa, essa pessoa é muito boa, nossa, essa pessoa dá conta do recado, nossa, essa pessoa sabe fazer. E aí, nessa época, eu falei assim: "É teatro que eu vou fazer, eu vou estudar". De fato, agora eu sei que dá pra eu fazer, que dá pra eu viver, que dá pra eu trabalhar com eventos, tipo, nessa época ainda era meio embaçado as coisas que eu poderia fazer como atriz, né, tinha muito aquela ideia de que a atriz era a atriz da Globo e ponto final, mas eu estava vendo que existiam muitas outras possibilidades, né, porque eu estava conhecendo muitos atores que não eram atores da Globo e viviam a vida super bem e felizes. E aí eu fui estudar. Entrei num curso de teatro, não era uma faculdade, era um curso técnico, onde eu só ia me formar para ser bacharel, eu só poderia atuar, né, não seria uma licenciatura em teatro. Ok, cumprimos essa fase. Me formei, e aí lá, no dia que eu estava lá, num dia que eu fui na aula, a gente estava ensaiando a peça de encerramento. Uma produtora de elenco foi assistir, pediu para assistir a aula, e ela estava selecionando o elenco para um filme da Daniela Thomas. E eu fui chamada por ela para fazer um teste para o filme da Daniela Thomas, e eu fiz alguns testes e eu passei. E eu participei de um filme da Daniela Thomas. E foi muito legal. Foi uma experiência muito incrível. A gente foi para outra cidade gravar. Eu conheci atores globais, eu conheci atores de companhias teatrais muito relevantes, principalmente aqui em São Paulo. E, enfim, eu tava no meio. Eu tinha entrado, assim, né? Já tava num ponto que eu tava até com a gente que me mandava para fazer os testes, que é uma coisa que as pessoas lutam muito para conseguir conquistar alguém que esteja lá dentro, faça parte do como que chama isso? Do business lá, pra te indicar, pra te colocar nos testes. E eu tinha minha gente muito boa, que eu tenho muito carinho por ela até hoje. Mas aconteceu uma coisa nesse meio do caminho que era que ao mesmo tempo, lembra que eu falei que as pessoas com quem eu trabalhava estavam sempre me chamando para fazer coisas? Pois é, eu sempre estive na ativa, né? E para mim ficar parada era muito ruim. E até você conseguir outros trabalhos muito bons, né? Outros trabalhos bons, tão bom quanto o trabalho que eu fiz, você tem leva um tempo, né, não é assim: "Ah, eu engato um trabalho depois do outro". Então eu tinha que ficar fazendo teste, 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 e teste não paga contas. Eu não tinha tantas contas assim ainda pra pagar naquela época, mas, já era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha que fazer meu próprio dinheiro, né. Depois que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais, assim, tirando o fato que eu era sustentada pela minha mãe, morava dentro da casa dela ainda, eu não pedia mais dinheiro pra nada, então pra mim era importante ter o meu trabalho, né. E aí eu falei assim: "Ai, que eu vou fazer? Eu vou fazer vídeos pra internet". Estava na época do boom dos youtubers, e aí eu comecei a fazer também vídeos pra internet, e comecei a fazer vídeos de DIY, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí uma amiga minha me viu, amiga minha que trabalhou comigo nessa empresa onde a gente aprendeu, onde foi uma grande escola pra gente, e
ela me indicou para trabalhar com ela numa escola de artes onde ela estava fazendo oficinas com as crianças artísticas muito parecidas com as que eu estava fazendo no vídeo. E aí, mais uma vez, eu fui vista, né, por algo que eu sabia fazer e as pessoas me chamaram. Eu não tinha pedagogia nessa época, era uma escola livre, não tinha necessidade das pessoas que trabalhavam lá serem pedagogos, mas as pessoas precisavam ter aptidões específicas. Nessa época eu já tinha o teatro, mas ainda não tinha todo o resto. E aí comecei a trabalhar nessa escola de artes, nessa escola livre, oferecendo oficinas para as crianças. Eu me dei muito bem, eu me dei muito bem me relacionando com as crianças, e esse foi o trabalho que eu fiquei fazendo enquanto eu não era chamada para fazer um outro filme, ou uma série, ou uma novela, ou qualquer coisa assim, porque eu queria muito trabalhar na televisão naquela época. E aí, deixa eu pensar. Aí eu comecei a trabalhar nessa escola, me desenvolvi super bem lá, eu tinha um bom relacionamento com as crianças, eu tinha um bom relacionamento com os outros professores, e eu percebi a paz que era você estar dentro de uma rotina, né? Pela primeira vez, esse era um trabalho que eu fazia todos os dias, eu ia pra lá e eu tinha uma coisa pra fazer e eu me sentia muito útil. E toda essa minha trajetória com teatro, desde o parque, depois nas festas, nos eventos, era uma coisa muito instável. Um dia eu tinha trabalho, no outro dia eu não tinha. E por mais que pagassem bem, que o salário, o cachê valesse a pena, nossa, foi se desenvolvendo uma ansiedade dentro de mim muito grande, desde, ai, será que eu vou chegar no horário? Ai, será que eu vou acertar o endereço? Ai, será que as pessoas que vão estar comigo vão saber fazer a performance ou não? Porque, né, às vezes eles vendiam tantos que as pessoas que iam fazer ainda não tinham feito tanto, não estavam tão ensaiadas, então a gente tinha essa função também de ajudar a pessoa que ia para que todo mundo pudesse fazer o melhor show possível, né, numa festa. E eu tive que começar a optar se eu queria ir para o teste ou se eu ia para o meu trabalho, onde eu estava sendo remunerada, onde eu tinha um salário em carteira, onde eu sabia quem eu ia encontrar, onde eu sabia como eu ia agir. E eu comecei a ficar cada vez mais ansiosa nos testes, porque era uma questão de tudo ou nada quando eu estava lá. Quando eu decidia não ir para a escola porque eu estava indo para um teste, para mim era uma questão de tudo ou nada, porque eu estava arriscando o meu trabalho na escola, né? E aquilo foi me gerando uma ansiedade, uma ansiedade, uma ansiedade, uma ansiedade tão ruim, cada vez mais ruim. Cada vez que eu recebia um não, era uma ansiedade maior pro próximo, né? Que o meu coração, assim, ele batia tão forte, tão forte, tão forte que parecia que ia explodir. E aí eu comecei a refletir, levar em consideração e colocar isso na balança de que talvez não valesse tanto a pena assim, porque eu estava feliz onde eu estava. Eu gostava de estar lá com as crianças, né? Eu gostava de fazer as oficinas de artes, eu gostava, tinha oficina de construção de brinquedos, eu gostava de estar lá. E aí, mais uma vez, passamos por uma mudança. O projeto dessa escola de artes foi vendido para a escola, para uma escola muito tradicional em São Paulo, que comprou esse projeto junto com alguns dos professores. E eu fui uma das professoras escolhidas para fazer parte desse projeto nessa escola tradicional. Como a minha função lá, eu lembro que eu era orientadora educacional, não era professora, porque eu não era pedagoga. Mas eu fazia, eles sabiam o trabalho que eu entregava, eles sabiam o trabalho que eu fazia com as crianças em sala de aula. Eu já fazia tudo o que uma professora fazia. Eu já fazia planejamento, eu fazia avaliação, eu fazia apresentação para os pais, eu fazia organização do ambiente, eu fazia preparação do material, eu fazia tudo. Eu fazia reunião com a coordenadora, inclusive tinha coordenadoras muito exigentes, muito exigentes. Só a única coisa que eu não fazia nessa época era reunião com os pais. E é relevante falar isso porque eu sinto que o meu relacionamento com os pais hoje, que eu trabalho dentro das casas das famílias, é completamente diferente de todos os relacionamentos que eu já tive com os pais trabalhando em escolas. Porque era uma coisa muito fria, né? Eu acho que trabalhar em escola, o relacionamento que o professor tem com a família é muito de o pai entrou na escola e aí ele escolheu o método que ele queria trabalhar com aquela criança, ele escolheu
o pacote da escola, e aí a escola está entregando isso para o pai através da terceirização, entre aspas, porque ele não é terceirizado, mas da terceirização do professor, que é, olha, tô te contratando aqui, mas nessa escola a gente faz assim, assim, assado, e assim, assim, assado. Só que eu não digo que isso é errado ou certo, sem julgamento de valor, eu só tô falando que é o que acontece. Tudo que o que aquele professor é, né, acaba sendo desconsiderado pelo que a escola precisa entregar para o pai. Então, não existe uma autonomia dos professores genuína de chegar no pai e falar real, né, do que ele pensa sobre a criança, do que ele vê, do que ele vê. É uma coisa muito através do filtro da escola, através de como a escola vê ou como a escola acha importante colocar aquilo pros alunos, né? Pros pais, eu digo. E nessa época, mesmo não tendo esse relacionamento com os pais que eu tenho hoje, talvez se eu soubesse que seria assim, eu teria feito tudo muito antes. Mas eu resolvi fazer pedagogia, porque eu falei assim, não é isso, eu quero ficar na escola, que é incrível, eu tô vendo os humaninhos se desenvolverem, é muito legal ter essa experiência de ver as coisas surgindo pela primeira vez e ver isso nascer. Eu adoro estar no meio das crianças, eu quero fazer pedagogia, eu vou atrás de uma formação. E fui. E nessa época que eu fui atrás dessa formação de pedagogia, eu já tinha muita experiência, né? Então eu não fui crua. E eu não fui recebendo as informações da faculdade de um jeito como se eu não conhecesse nada da sala de aula, né? E isso fez toda a diferença na minha formação, eu sinto. E parando para pensar em todos os caminhos, eu sempre fiz a coisa e fui convidada para fazer a coisa. Fiz a coisa e fui chamada para fazer a coisa. Fiz a coisa e daí surgiu a oportunidade de fazer a coisa. Entende? Tipo, nunca foi eu me preparei para fazer a coisa e daí eu fui fazer a coisa. Você entendeu essas coisas todas que eu falei aqui? Então eu já estava fazendo. Todas as vezes que eu falei assim, não é isso, eu vou fazer isso, eu vou estudar isso era só para complementar aquilo que eu já vinha sentindo, aquilo que eu já vinha fazendo. E aí comecei a fazer a pedagogia, comecei a me envolver, estava na faculdade, começaram os cursos livres oferecidos pela faculdade. Eu comecei a descobrir novas abordagens pedagógicas, né? Eu comecei a me enfiar em tudo quanto é curso livre. E aí eu estava fazendo simultaneamente um curso de Montessori, isso era numa outra escola, e um curso de abordagem Waldorf. E eu achei que tinha tudo a ver comigo. Tinha tudo a ver comigo. O uso da música, as artes manuais, o trabalho, a descoberta, a iniciativa da criança levada em consideração, o brincar livre levado em consideração, o respeito à criança como alguém que não é, né, uma folha em branco, tem coisas ali que era algo que eu via acontecer na minha experiência, e por isso que eu me interessei por educação e por entrar na pedagogia. Era algo que fazia o meu olho brilhar. Então, eu eu estava estudando pedagogia, trabalhando na escola, fazendo os dois cursos e que foram muito úteis para mim e os dois abriram portas para mim, porque eu recebi oportunidade de trabalho a partir do curso que eu fiz em Montessori, porque esse curso foi oferecido por uma escola e a escola tinha intenção de contratar pessoas, né, que se destacassem ali no curso ou que tivessem interesse em aprofundar seus estudos e conhecer mais ainda, enfim. E o curso de Waldorf também, eu acabei chamando atenção ali por conta da experiência que eu tinha, eu trazia muitas vivências, conversava muito, trocava muito, filosofava muito, tinha várias analogias e tinha entendimentos que elas falavam, é exatamente isso, é isso que a gente procura num professor, a gente quer você, e aí acabou que eu também recebi uma oportunidade de lá, mas por conta da logística, porque eu ainda estava em uma outra escola, e também por conta da curiosidade, eu acabei indo para Montessori, e aí eu ficava trabalhando daquele jeito que eu falei no episódio passado, que era de manhã na escola tradicional e à tarde na escola completamente diferente, na escola montessoriana. E dentro dessa escola Montessori, tive a oportunidade, tive essa oportunidade concedida para mim assim como um presente mesmo de trabalhar num ateliê de artes da escola, que era o espaço onde ficavam as crianças que ficavam no período integral do contraturno. Era tipo o que eu fazia antes de curso livre e artes, mas dentro dessa escola a partir da pedagogia Montessori.
que envolve as escolhas, que envolve colocar várias opções, que envolve organizar o material para as crianças, que envolve a administração ali de como tudo aquilo funciona, né? A nossa postura de não interferir no trabalho da criança e sim demonstrar de um jeito que ela seja capaz de aprender bem devagarinho, com bastante calma, bastante paciência e confiando de que tudo bem eu colocar lá um pote de tinta que se fizer uma sujeira, tipo, eu vou ensinar ela a limpar e isso faz parte do desenvolvimento, então seguimos. E aí eu tive essa oportunidade nesse espaço de trabalhar com outros professores Montessori também, outras pessoas que estavam se formando, e uma das coisas que eu sinto que essa escola me concedeu foi um espaço para eu levar aquilo que eu tinha de bom, aquilo que eu tinha de melhor para as crianças, né? Porque a função lá era ser o adulto inspirador, o adulto modelo da criança. Então conta muito quem nós somos, né? E eu, como estava nessa descoberta da música em sala de aula e tinha muito de Waldorf em mim naquela época, porque eu estava estudando isso, né? Tava totalmente dentro. Acabei de lembrar de um fato curioso também que envolve essa história. Que envolve muitas dores de garganta e uma fonoaudióloga que perguntou por que eu gritava. Eu comecei a usar a música, né, no meu dia a dia. E eu já tocava instrumentos e comecei a levar os instrumentos para a escola montessoriana, porque havia esse espaço, né, eles tinham um tempo de brincar livre no jardim, onde eu podia levar momentos de musicalização e cantar para eles. E era muito bom, porque era bom para eles e era bom para mim. Porque a escola era bilíngue, então a gente trabalhava muitas músicas em inglês e eu sinto que isso, nossa, fez o meu inglês decolar de um jeito que talvez se eu não tivesse treinado por outro jeito a não ser a música, talvez eu ainda teria muitas dificuldades, né. E aí eu comecei a perceber o brilho do trabalho com a música, né, como que essa linguagem, o uso dos fonemas, trabalhar a pronúncia, trabalhar a escuta era importante para o nosso desenvolvimento de linguagem e do nosso desenvolvimento da fala. Essa foi a primeira coisa que despertou a minha atração, mas também estava vendo aqui que eu fiz mais ou menos um roteiro dessa história, porque vocês já sabem, senão eu abro muitos parênteses. Mas eu sinto também que o que mais me chamou a atenção era como as crianças ficavam apaixonadas por mim quando eu cantava para elas. E como eu conseguia me relacionar com elas de uma forma muito saudável quando eu cantava para elas. E como elas levavam isso com elas e virava parte delas. E aí elas me viam e aí elas queriam cantar. Então foi uma coisa assim bem forte no nosso relacionamento, sabe? Foi um lugar que eu percebi, tipo, nossa, a gente tá formando um vínculo, eu tô formando um vínculo com essa criança. Me sinto importante pra ela e eu sinto que esse momento da música é importante pra ela e é importante pra mim também. Então, veio com um brilho da linguagem, uma oportunidade de trabalhar outra língua no caso, ou de trabalhar uma outra forma de chamar a atenção das crianças sem a necessidade de gritar, que era algo que me dava muita dor de garganta. Mas ao mesmo tempo, como o nosso relacionamento ficou potente, né? E as outras professoras não tinham isso tão aflorado, sabe? Era uma coisa minha mesmo. Era uma coisa que partia de mim, era a minha identidade. E por conta disso, quando a gente teve esse momento da pandemia, onde as aulas foram categorizadas, né, foram separadas para as crianças terem momentos no Zoom diferentes, a direção da escola decidiu que eu ia cuidar da música. E aí ficou muito mais forte pra mim, porque esse era o conteúdo que eu tinha que entregar. E eu comecei a estudar, comecei a ver o que seria interessante, comecei a descobrir outras abordagens musicais que funcionavam muito junto com Waldorf e Montessori, que era o que habitava meu coração na época, e ainda habita, ainda faz parte de como eu construí meu conhecimento pedagógico, mas eu sinto que hoje eu dedico muito do meu tempo estudando, experimentando,
preparando coisas para as crianças em cima da abordagem ORF de educação musical. Para finalizar esse pedaço da história, que é só o começo, né, de uma nova história, eu hoje trabalho só com educação musical. Eu saí, não tô mais naquela escola, mas ainda trabalho com muitas famílias de lá, porque o nosso relacionamento é muito potente e eu sou muito grata, muito grata, muito grata por todo esse reconhecimento das famílias e por essa oportunidade de continuar trabalhando com muitas das crianças que trabalharam comigo lá na escola. E como eu disse, o nosso relacionamento tem se intensificado. Eu tenho descoberto cada vez mais formas de me aproximar e de conversar com as famílias sobre o que está acontecendo e sobre o que eu estou percebendo pedagogicamente falando no desenvolvimento da criança e agora também no desenvolvimento musical. A educação musical não era algo que estava no meu roteiro, mas foi uma coisa que aconteceu, e foi uma coisa que aconteceu de um jeito que eu falei: "Meu Deus, é isso. Eu não posso largar isso", sabe, eu não posso deixar passar essa oportunidade, assim como eu não deixei passar as outras, né. E hoje eu trabalho com ORF, eu sou uma estudante ainda, uma mera aprendiz dos ensinamentos do ORF, que é uma abordagem baseada no na musicalidade do corpo. Então, ele via o tocar o tambor, tocar a percussão como uma extensão do próprio corpo. E isso tem muito a ver com o que Montessori falou, com o que Waldorf prega, né, como pedagogia holística, né, ensino holístico, o trabalho da criança integral. E eu vejo que a música hoje, para mim, ela se apresenta de um jeito que sou eu. Eu não consigo atuar sem ser musical. Eu faço tudo cantando, eu falo tudo cantando, eu conto tudo cantando. E não é de uma forma irritante, é de uma forma natural, eu sou assim. Essa é a forma com que eu me relaciono com o mundo. Eu vejo, tipo, uma potência da linguagem muito grande, uma potência matemática muito grande, unidas por uma coisa que é o inexplicável, que é por quê? Por que que existem acordes harmônicos que seguem o mesmo intervalo, eh, o mesmo intervalo de tons, sempre na mesma ordem? Por que que esse grupo combina, esse grupo combina, esse grupo combina, né? Por que que as coisas são proporcionais? Por que que as coisas... Existe um lugar da certeza que é um lugar que eu sinto que é um lugar divino, é um lugar mágico pra mim, é uma coisa que eu ainda não consigo entender. E que, legal, eu posso justificar com a matemática e a partir do ensino da música, do estudo da música, mas ainda é uma coisa que desperta em mim uma coisa de por que que a gente gosta tanto disso? Por que que mexe tanto com o nosso cérebro? Por que que várias partes do nosso cérebro se acendem quando a gente toca um instrumento musical ou quando a gente ouve música, né? Porque as pessoas, elas costumam colocar isso como conteúdo. Eu vejo muito de educadores musicais de: você sabia que o cérebro se acende cada vez que você ouve música? Você sabia que várias partes do seu cérebro, várias funções executivas estão sendo desenvolvidas quando você coloca uma música no seu corpo, quando você está dançando, quando você está tocando um instrumento? Mas o porquê para mim é tão encantador que hoje eu não consigo mais pensar as coisas de outro jeito, sabe? Eu penso tudo unido aqui. Então hoje a música para mim ela é ferramenta de trabalho, ao mesmo tempo que ela é o destino do próprio trabalho, né? Então eu uso a música para me relacionar com as crianças, eu uso a música para ensinar português, matemática, para alfabetizar, para ensinar os nomes dos oceanos, os países da Europa, as coisas que a gente precisa usar nossa memória e que com música fica mais fácil lembrar, mas eu também uso a música como o destino final, que é esse lugar de tocar um instrumento e colocar a sua arte para fora e expressar o que você está sentindo e usar sua capacidade interpretativa, sua habilidade manual, junto com aquilo que você sente como artista, porque todos nós podemos exercitar essa arte
de pôr para fora e projetar nossas emoções para que a gente se comunique com outras pessoas. Então, é muita potência em uma coisa que não é uma coisa só, mas que aqui a gente vai tratar como uma coisa só, talvez dividida por partes, né? Mas que é essa coisa que é a música. Então, esse é o meu foco de estudo hoje. Não sei se você já ouviu falar da abordagem Orff, foi criada por Karl Orff, que foi um compositor alemão muito renomado. E essas são as minhas investigações atuais. A partir daqui, a gente vai começar a falar sobre isso, sobre educação musical, sobre como a criança aprende, sobre como essa inteligência é exercitada diariamente a partir do consumo e da produção musical. E eu espero que estiver aqui por esses próximos tempos. Espero que você tenha se divertido ouvindo aí um pouquinho da minha história. Muito provavelmente eu esqueci coisas. Muito provavelmente eu escrevi tópicos aqui que eu nem li, porque eu me empolguei falando e lembrando aqui com você. Mas é isso, fazer podcast é um tipo de arte e eu sinto que eu tô aprendendo. Muito obrigada por você ter me acompanhado nesse episódio. Durou um pouquinho mais de tempo, né, do que costuma durar, mas foi importante pra mim fazer essa reflexão de jornada, porque às vezes no meio do caminho a gente se perde um pouco, né? A gente não lembra das coisas que a gente fez, a gente não sabe, e é muito interessante relembrar e perceber que existe lógica naquilo que a gente está fazendo e nas conclusões que a gente está chegando. E eu esqueci de falar. Um grande disparador para o meu trabalho aqui na internet agora, com esses podcasts, é falar, conversar com as famílias, mostrar um pouquinho mais de mim, me abrir, me expor, para que elas saibam quem é a professora que está com os filhos delas, para que elas tenham a oportunidade de me conhecer mais profundamente, se houver interesse, e para que elas também se sintam confortáveis e seguras para se abrir, para que a gente possa criar, né, uma rede de apoio de criação de uma criança, porque já dizia o provérbio africano, talvez, que é usado por muitas pessoas. Eu até achava que tinha sido Montessori que disse isso, mas é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Então, quanto mais unidos nós pudermos estar, melhor vai ser para nossas crianças. Tá bom? Não deixe de deixar sua avaliação aqui para mim. Espero muito que seja positiva, mas se não for também, tudo bem, faz parte da vida. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube para não perder os próximos vídeos. Eu posto vídeos toda segunda e quinta. Quinta-feira é um episódio de música mais papo, onde eu apresento para você 2 músicas que você tem que conhecer antes que as crianças cresçam. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Cri cri.